Bom dia aos alunos e alunas da disciplina Gestão de Pessoas. Hoje, dia 26 de novembro, quinta-feira. Quero saudar todos e espero que estejam todos bem. Primeiro recado que eu devo reforçar, né, que na próxima semana, a partir do dia 30, né, as provas presenciais ou avaliações presenciais, né, elas acontecerão a partir do dia 30 e vão se encerrar no dia 3, na quinta-feira da próxima semana, às 23 horas e 59 minutos. Então, na minha disciplina Gestão de Pessoas, eu procurei ter um equilíbrio, né, dentre as 10 perguntas oferecidas na avaliação, 5 perguntas direcionadas às unidades 1 e 2, né, da plataforma, e as demais 5 perguntas tendo como base, né, as unidades 3 e 4. Então, quero de antemão torcer, né, que vocês tenham um aproveitamento igual ou superior a que vocês conquistaram no primeiro bimestre. Eu fiquei extremamente feliz, né, com o aproveitamento de todos vocês. A média que superou aí 9,4 até 9,6, a média geral da turma. Então, isso me trouxe cada vez mais certeza de que vocês aproveitaram o conteúdo e que, né, mais uma vez, espero que vocês obtenham o mesmo aproveitamento. Como nós combinamos na aula anterior, faremos aqui uma breve revisão dos principais conteúdos da disciplina. Então, hoje nós encerramos a participação com os conteúdos, né, que preparamos para vocês, né, realizarem essa avaliação. Tá? Então, iniciando essa revisão, nós tratamos na unidade 1 da introdução à gestão de pessoas, começando a entender de pessoas, e falamos sobre introdução e importância da atuação estratégica da área de gestão de pessoas. Então, dentre as competências desenvolvidas, o planejamento inicial dessas competências, eu procurei demonstrar para vocês que gestão de pessoas é algo muito mais amplo e abrangente do que, né, a área de recursos humanos. Então, gestão de pessoas é a responsabilidade de todos os gestores que têm na hierarquia organizacional a sua equipe de trabalho, na condução da conduta coletiva, né, seja nas práticas, nas rotinas, nas operações e funções, e tendo como área de apoio, como departamento de staff, né, recursos humanos. Então, falamos bastante a respeito de pessoas como o segundo fator de diferenciação e competitividade das empresas no corporativo, e dei a vocês realmente elementos suficientes para poderem entender, né, a abrangência e principalmente a importância da atuação das pessoas dos mais diversos departamentos, mas que o conjunto, a consciência coletiva, né, estrategicamente falando, né, ela pode, né, conquistar e atingir resultados superiores de tempos em tempos. Basta que a empresa esteja unida, né, nessa mesma consciência, e que as pessoas, por outro lado, elas se sintam parte integrante desse processo estratégico e atuem realmente como agentes de mudança, né, como agentes multiplicadores, né, de missão, visão, valores, né, e outras variáveis que influenciam diretamente nessa atuação das pessoas. Então, nesse primeiro momento, eu prezei bastante nesse desenvolvimento dessas competências, uma delas, né, tratar com vocês sobre essa abrangência do tema gestão de pessoas
e como que as pessoas estão inseridas nessa administração desse fator de competitividade. Num segundo momento, né, tratamos sobre a evolução e as transformações ocorridas pela área, né, de recursos humanos, como eu disse, uma área que tem como fator preponderante o apoio aos gestores nas mais diversas ações com foco nas pessoas. E tratamos sobre as transformações ocorridas, enfim. As empresas sofrem impactos diretos do ambiente externo, e a área de recursos humanos procura, atender de forma bem ágil e prestativa, né, todas essas mudanças, se mantendo atualizadas, principalmente em legislação social e trabalhista, para dar esse suporte, esse apoio aos gestores nas mais diversas decisões relacionadas à mão de obra e hierarquia organizacional. Então, medidas governamentais, soluções internas para justamente monitorar a trajetória dessa mão de obra, né, é parte, né, das atribuições da área de recursos humanos. Mostrei para vocês todos os subsistemas da área de RH, como elas são interdependentes e como elas têm o foco, né, na gestão organizacional. Então, desde cargos e salários, recrutamento, seleção, administração de pessoal, nós vimos o papel, a atuação muito estratégica, vou usar esse termo, que é da seção 1.1, né, na obtenção, né, de resultados, seja na descrição, na montagem da descrição e especificação de cargos, na captação de mão de obra especializada, profissionais aderentes às características dessa descrição de cargos, as técnicas e metodologias utilizadas na seleção, enfim, né? Até falarmos sobre a contratação, a admissão e os requisitos legais que a área de administração de pessoal, ou subsistema de RH, ele vem a atender às exigências da Secretaria da Previdência e Trabalho e da Secretaria da Receita Federal. Partimos falando também a respeito de como, né, ou quais habilidades o gestor precisa apresentar para poder destacar os seus chamados talentos, aqueles que estão acima, né, daquilo que se chama média, né, numa avaliação de desempenho, né, as pessoas que podem trazer, né, resultados superiores, que possam vestir a camisa, entre aspas, né, com mais destaque, né, e a possibilidade dessa inteligência interna, né, ser analisada sob a ótica de patrimônios, né, como o item aqui fala do capital intelectual nas organizações. E encerramos a unidade 1, falando sobre cultura, né? Então eu fiz um destaque bem realista para vocês com relação à construção de uma cultura organizacional a partir da sua declaração de intenções, né, da razão de ser dessa empresa que está sendo constituída ou que vem atualizando, rebatizando essa cultura, né, na sua missão. E a partir da missão, a elaboração de diretrizes, de planos de ação, contando com a sua mão de obra. Nós falamos até da pirâmide, dividida nesses 3 níveis, né, o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional, e fiz vocês compreenderem de forma realista e concreta, né, as ações que elas são trazidas e praticadas no dia a dia das empresas, né?
Então, falamos também sobre códigos de convivência, ética, normas, procedimentos, regulação sobre a conduta coletiva, políticas que as organizações criam justamente para poder determinar, definir um caminho para que todos sigam, tá? Então, essa primeira parte, essa unidade 1, trouxe para vocês aí o desenvolvimento dessa competência, né, de entender a abrangência, né, não somente do modelo de gestão com foco em pessoas, mas o papel das pessoas nesse imbricado ou difícil, a difícil maneira de se entender uma organização, né? E fechamos, né, com o clima organizacional. Falamos de forma bem rápida sobre o clima organizacional como sendo uma variável de monitoração das empresas, né, e que iríamos tratar mais à frente de forma um pouco mais abrangente. Tá? Então, unidade 1, nós encerramos com essa sessão 1.4. Partimos para a unidade 2, agora direcionando o conteúdo para os subsistemas da área de recursos humanos, em particular, né, no subsistema de recrutamento e seleção. Né, não custa lembrar vocês de que a cada subsistema de recursos humanos, eu lembrava vocês do documento fundamental para cada subsistema, que é a descrição e especificação de cargos, né? Então, a construção desse chamado perfil de cargo, perfil da vaga, né, feita a 4 mãos, né, as mãos do gestor, com apoio e orientação da área de RH, para que o recrutamento ele atinja realmente a sua finalidade, né, que é atrair, né, do mercado de trabalho ou do mercado de recursos humanos candidatos em potencial que possam responder pelos requisitos exigidos pelo cargo, pelo gestor e pela área de recursos humanos. Né? Então, o planejamento do recrutamento ele passa por esse documento chamado Descrição e Especificação de Cargos. Falamos sobre métodos e técnicas de seleção. Então, quanto maior a utilização de métodos e técnicas, menor será a incerteza de obter esses profissionais em potencial para o cargo. Falamos de vários métodos, várias técnicas que o selecionador ou selecionadora e o gestor, né, eles podem combinar para poder realmente definir, né, conhecimentos, definir habilidades, definir atitudes que compõem, esse conjunto compõe aquilo que nós chamamos de competências profissionais. Falamos sobre o que se espera alcançar na seleção de pessoas. Também tratamos a respeito dos indicadores de desempenho da seleção, né, para que o foco seja de longo prazo e não simplesmente atender a exigência ali presente do gestor, mas sim buscar elementos que possam cativar e atrair a atenção desses candidatos para que ele possa prestar serviço nas organizações o maior tempo possível. E fechamos a unidade 2 falando em entrevista desligamento, que é uma estratégia utilizada pela área de RH para justamente levantar informações que possam contribuir para que a empresa e a gestão entendam os motivos, né, que fizeram não somente a empresa ou até a própria decisão do colaborador de procurar, né, sair da empresa. Então, mais uma estratégia utilizada justamente para entender, né, monitorar o porquê do turnover, o porquê da rotatividade dessas pessoas,
e entender como é que isso se deu, ou pela percepção e pelas informações do próprio colaborador que está sendo desligado ou que está pedindo a sua demissão. Na unidade 3, falamos de mais uma estratégia, né, utilizada pelas empresas, né, em parceria com a área de RH, que é o programa de integração. Falamos que o programa de integração ele tem também a finalidade de agir, né, pensando no longo prazo. Então, o programa de integração, a finalidade é acolher o colaborador recém-chegado, trazer para ele ou para ela informações importantes, né, a partir do momento em que ele esteja chegando, ávido por informações, extremamente sensível às informações e muitas vezes buscando tirar dúvidas, né, que possa ter ficado entre a entrevista, os testes, né, e a sua aprovação. Então, o mercado de trabalho foi o tema da sessão 3.1. Hoje nós temos um mercado de trabalho extremamente repleto de profissionais, né? Então, além disso, né, do próprio mercado de trabalho, a área de recursos humanos também cria suas estratégias para poder manter no seu banco de dados, né, currículos de candidatos em potencial, levando em consideração que é um banco de dados com curtíssimo prazo de validade, mas que, de certa forma, ele pode gerar aí uma rapidez e agilidade na captação de mão de obra específica daquele ramo de atividade ou referente aos produtos, serviços e público-alvo, né, que a empresa tem. Falamos que existem elementos de integração das pessoas na organização. Então, os principais temas, né, que são abordados e que são sensíveis a esse primeiro contato com os colaboradores, sejam eles objetivos com relação à própria área de recursos humanos, a área de saúde e segurança, né, as políticas que a empresa adota e que é estratégico de que se comente desde o primeiro dia. Então, esses elementos, né, da integração, eles fazem parte desse conjunto estratégico que as empresas utilizam para poder acolher os colaboradores, né, empregados, desde o primeiro dia. E repito, né, sempre com um objetivo estratégico de longo prazo, de poder trazer uma tranquilidade para esses colaboradores e que eles se sintam à vontade de prestar o seu serviço, acreditando que essa empresa seja a melhor empresa que esse colaborador possa vir prestar serviço. O terceiro ponto importante que nós falamos foi uma das técnicas e etapas de um programa de integração. Então, o planejamento ele passa a ser aí alvo, né, das atenções da área de recursos humanos. Então, se prever todas as possibilidades, riscos, restrições e oportunidades que esse programa de integração possa trazer, né, para esses colaboradores, as formas e conteúdos, né, que serão transmitidos, né, por pessoas identificadas pela empresa, né, a fim de trazer realmente um compromisso entre esses colaboradores e a empresa, né, desde o primeiro momento. E falamos de os principais temas que as organizações costumam utilizar para justamente sensibilizar as pessoas, né, que estão chegando na empresa. Né? Como eu disse, as pessoas no início, elas estão muito sensíveis à informação, é um momento
importante, né, de aproximação, de esclarecimentos, né, de troca de objetividades e expectativas. Então, nós encerramos a unidade 3, né, falando sobre os cases de programas de integração. Partimos para a unidade 4, né, falando sobre mais uma estratégia utilizada pelas organizações, com a finalidade de monitorar, né, os níveis de satisfação e insatisfação dos colaboradores num determinado período, né, que se venha a definir. Né? Então, pesquisar ou investigar, né, ou monitorar significa, de fato, implementar mais um instrumento de análise, né, e busca, né, de possíveis focos de conflito, possíveis problemas internos que possam prejudicar realmente a produtividade, os relacionamentos interpessoais, a busca e atingimento de metas e objetivos, enfim. Então, vocês aprenderam, né, mais uma metodologia para se monitorar, né, essa performance com foco, né, no fator humano. Em seguida, falamos sobre instrumentos da pesquisa na prática. Muitas empresas adotam esse tipo de pesquisa. Algumas empresas em períodos semestrais, outras empresas em períodos anuais, mas vocês viram que a pesquisa de clima não é uma simples pesquisa que você elabora da noite para o dia, não. Precisa haver um envolvimento dos gestores. Eu falei da possibilidade de se ter um comitê de gestores, né, para se realizar esse planejamento da pesquisa de clima, deles serem os multiplicadores dos benefícios que essa pesquisa de clima traz para o ambiente de gestão, no modelo de gestão, né, as informações que podem ser observadas e com atuação, né, direta desses gestores. Né. Depois falamos sobre a montagem dessa pesquisa, as técnicas de análise. Então, a partir das variáveis que se pretenda avaliar, então, de que forma que esse comitê, formado pelos gestores, mais a área de recursos humanos, pode apresentar uma sinergia quanto ao aspecto da montagem, planejamento, enfim. Né? Então, as decisões que podem ser tomadas em função dessas variáveis foi o que eu reforcei, né? São informações que possam definir ou eliminar possíveis focos de conflito, a partir de variáveis como, por exemplo, a comunicação, que eu detalhei bastante para vocês. A comunicação numa organização, né, se não for bem planejada e conduzida, ela pode gerar muitos ruídos, e as pessoas tendem a, quando encontram ruídos, terem dúvidas, né? E eu preciso entender que o gestor e a área de RH precisa se aproximar dessas pessoas justamente para solucionar esses tipos de conflito ou de dúvidas. E encerramos, né, falando sobre a divulgação dos resultados e o relatório da pesquisa de clima organizacional. Não se consegue administrar nada, né, principalmente no âmbito organizacional, se não houver monitoramento e controle. Né? Então, a partir desse monitoramento pela pesquisa de clima, né, se espera que as decisões sejam direcionadas em função desse levantamento dessa informação, da tabulação e análise, né, dos resultados. Então, pessoal, essas foram as 4 unidades, né, que
a disciplina Gestão de Pessoas, né, procurou introduzir para o curso de Gestão de RH. Eu espero que vocês tenham aproveitado esses conteúdos. Quero reforçar que na próxima semana as provas estarão à disposição no primeiro momento de segunda-feira e elas vão até o dia 3, na quinta-feira, às 23h59, tá? Então, espero que vocês tenham aproveitado esse breve resumo, essa revisão dos conteúdos, que vocês tenham aí uma performance bem positiva e que vocês se satisfaçam, né, com o resultado dessa avaliação. Bom dia, Janaína, tudo bem com você? Bom dia, tudo bem? Então, Janaína, eu fiz uma revisão dos conteúdos, né, desde a unidade 1 até a unidade 4. Então, eu vou postar essa avaliação, essa revisão, tá? E se você puder informar o pessoal do grupo, né, que se tiver alguma dúvida, né, você em particular, se tiver alguma dúvida, estou à disposição. E dizer que na próxima quinta-feira estarei aqui pela manhã e também como apoio, né, como um plantão de dúvidas, caso algum aluno ou aluna, né, queira falar comigo. Tá? Então, eu peço a gentileza de você entrar em contato com o pessoal, né, para que realmente, se tiverem qualquer tipo de dúvida, na semana que vem estarei aqui. E eu queria saber de você, se você tem alguma dúvida. Eu sei que você chegou um pouco depois, quando eu comecei a tratar dessa revisão. Se você tem alguma dúvida que você queira levantar para a gente poder conversar. Não tenho dúvidas. Como é que foi a disciplina para você, Janaína, durante o semestre? Foi proveitosa? Não foi? Faltou alguma coisa? O que você pode dizer para a gente? Para sempre buscando melhorar, né? Deu para aproveitar bastante. Deu mesmo, Janaína? Sim, Está satisfeita com a disciplina Gestão de Pessoas? sim, muito. Então era isso, Janaína. Mais uma coisa, lembrar as pessoas de que meu e-mail corporativo estará à disposição, tá bom? E sempre que vocês precisarem de algum esclarecimento, eu também estarei pelo e-mail podendo responder também, tá bom? Tá bom. Então, desejo a vocês, você e a todos os demais, que vocês façam uma boa prova, né, que vocês aproveitem bastante e que se satisfaçam com o resultado, que é o que eu espero que vocês, se não igual do primeiro bimestre, que foi muito bom, né, mais uma vez, parabéns a todos, né, que seja melhor do que foi o primeiro bimestre. Tá bom, Janaína? Tá bom. Então, uma ótima quinta-feira para você e para todos os demais, e fico à disposição sempre que precisar, tá bom? Tá bom, obrigada. Um grande abraço, fica com Deus, tá? Tá bom, tchau. Tchau.